grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha os céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha os céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha os céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha o céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha o céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és, imutável és, incomparável és, Rei dos Reis. Uou, incomparável és, santo és, poderoso és, invencível, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, santo, 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 somente Tu és santo, Senhor. Poderoso és, invencível és, imutável és, glorificado és, santo, santo, santo o Senhor é, Pai. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Como um trovão,
impetuoso, como um trovão impetuoso, glorificado, santificado. Santo, 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 santo és. Uou! Você pode dizer isso mais uma vez? Vitorioso, vitorioso és. Na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és. Santo, santo nome de Jesus. Santo, santo. Pensaríamos a ação do amor de Deus se não fosse pela sua graça, pelo seu favor imerecido. E quando nós reconhecemos isso, só nos resta uma coisa: cair diante da presença de Deus, reconhecendo quem Ele é e nos entregando totalmente a Ele. Essa graça que nos alcançou, que tem alcançado vidas, que tem mudado história. Essa graça que Deus tem para cada um de nós, que vem revelar o seu amor. Embora continuamos ainda não compreendendo, mas caminhando nesta graça, aceitando este favor imerecido de Deus, nós já podemos começar a desfrutar deste amor ainda aqui nesta terra. Paizinho, nós te adoramos, ó Pai, te exaltamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pelo teu amor, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor desvendou os nossos olhos apenas para perceber isso, ó Pai. Continuamos não entendendo, mas percebemos isso. E podemos perceber e sentir, ó Pai, este amor para conosco. Não compreendemos, mas percebemos. Sentimos a cada dia o teu cuidado, a tua proteção, o teu carinho para conosco, ó Pai. E isso nos constrange, nos leva, Senhor amado, a nos dobrar diante do Senhor e dia a dia nos lançarmos nos teus braços. E o nosso clamor sempre é único: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos agradáveis a Ti. Nos ajuda, Senhor amado, através da nossa vida, exaltar e glorificar o Teu nome. Engrandecer o Teu nome. Nós nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor, quando nós juntos, em comunhão com a Tua igreja,
Nós celebramos, ó Pai, a memória daquilo que a Tua graça nos fez vivenciar. E a Tua graça levou o Teu Filho a se sacrificar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós queremos nos entregar totalmente a Ti. E neste momento, ó Pai, da Tua palavra, que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma seja restaurada pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua presença para conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero compartilhar alguns textos bíblicos. Eu vou usar alguns textos hoje para nossa meditação, que o Senhor colocou no meu coração. A gente sabe, a gente tem informação, mas nós precisamos ir além da informação, irmãos. Nós precisamos vivenciar aquilo que Deus é e tem para nós. Eu quero convidar os irmãos, primeiramente, para abrir a sua Bíblia em Deuteronômios. É o 5º livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, da lei, capítulo 24. Eu vou ler este texto para os irmãos entenderem aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos compreender um pouquinho a respeito de graça. Esses dias atrás alguém mandou uma mensagem para mim de madrugada e dizia assim, essa mensagem, esse áudio: pastor, por que a gente ora e Deus não ouve? A gente pede, clama e parece que Deus não escuta. E essa pessoa começou a falar. Aí depois lá na frente ela falou assim: é porque nós não merecemos nada, né? Nós não merecemos nada. Interessante que ela perguntou, ela mesmo alcançou a resposta, né? E depois eu dei uma palavra para ela a esse respeito, que Deus ouve sim, atende e responde sim. Muitas vezes não responde da forma nossa, do jeito nosso, no tempo nosso, mas Ele está atento às nossas súplicas. Mas realmente nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós por méritos, né? Não merecemos nada. Graça e misericórdia andam junto. Quando a graça de Deus para nós é nos dar aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é não nos dar aquilo que merecemos. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho a respeito dessa pura graça de Deus para nós. Deuteronômios 24, 1-4 diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem, que tomou para si por mulher, vier a morrer, isto é, essa mulher se tornar viúva, então o seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, que o Senhor Deus te dá por herança. O que esta lei está dizendo? Que se uma mulher casou com alguém, e por um motivo, ela foi lhe dada a carta de divórcio, e houve uma separação, e esta mulher se casar com outro homem lá na frente, e por um motivo esse homem também divorciar dela, ou este homem vir a morrer, ela se tornará viúva. Perante a lei de Deus ela é uma mulher livre,
mas ela está impedida perante a lei de Deus, que Deus deu a Moisés, a nação de Israel, de voltar a se casar com o primeiro homem. Nós poderíamos até especular alguma coisa que talvez fosse até uma proteção de Deus, porque se ela já foi despedida uma vez por alguém, consequentemente, ela vai continuar sofrendo se ela voltar com esse alguém. Especulação humana apenas. Mas o que Deus fala aqui que seria algo que contaminaria não apenas as pessoas envolvidas nessa situação, mas contaminaria toda a terra. Toda a terra. Não só quem cometeu a situação ou quem vivenciou a situação, mas toda a terra seria contaminada. Quando Israel entra, atravessa o Jordão e toma Jericó, havia uma determinação de Deus que não se tomasse nada ali de Jericó, tudo deveria ser queimado para o Senhor, isto é, destruído totalmente. E a palavra de Deus diz que um homem chamado Acã tomou ali algum pedaço de prata e ouro, uma capa babilônica, e escondeu. E o texto segue. Aquele homem pecou. E o pecado ficou escondido até que Israel avança um pouquinho posterior, poucos dias depois, para dentro da terra prometida e vai lutar contra uma cidade chamada Ai. E lá eles selecionaram alguns soldados porque não havia necessidade de todos irem lutar contra Ai. Porque Ai era uma cidade fraca, enfraquecida e pequena. E eles foram lutar contra Ai. E eles tiveram que fugir da presença de Ai. Porque aquela cidade de Ai prevaleceu sobre eles. E muitos soldados foram mortos. Muitas famílias ficaram destituídas dos seus pais, dos seus esposos, por causa daquela situação de Ai que prevaleceu contra Israel. Josué foi orar e Deus disse: há pecado no meio do povo. E depois faz inquirição e descobre Acã havia pecado, Acã é apedrejado, a sua casa, a sua família, todos os seus pertences foram queimados ao Senhor. Eles voltam lá e eles saqueiam Ai e os despojos da cidade de Ai, Deus disse: agora vocês podem tomar para vocês tudo o que houver em Ai. Na verdade, a nação sofreu de Israel naquela época por causa do pecado de um homem. A contaminação dele não foi apenas para ele e para a sua casa, mas foi para uma terra, para um povo. E Deus aqui está dizendo que se uma mulher retroceder e voltar com o seu ex-marido de primeiro, estaria contaminando a terra, porque a terra era do Senhor. Estava contaminando a terra. E eu entendo assim que Deus queria trazer uma responsabilidade maior ainda sobre essa condição de atitude que Deus havia declarado que não acontecesse, apesar que diante dos nossos olhos parecia que não haveria nada de problema, né? Mas Deus via um problema nisso. E Ele queria um posicionamento definitivo, porque era algo que de uma forma costumeira acontecia no meio de Israel. Então, diante desta situação, eu quero chamar agora a tua atenção lá para Jeremias capítulo 3. Eu quero fazer um paralelo dessas situações, desta lei, e de um novo posicionamento de Deus em relação ao tratamento dele como esposo, diante de uma nação que ele chamava como esposa, chamada Israel. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Amém? Jeremias 3:1. Olha o que o texto diz aí. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura
a que ele tornará a ela. Exatamente, Jeremias está fazendo uma alusão aqui do texto de Deuteronômios 24. Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Jeremias está lembrando que essa contaminação atingiria toda a terra. Exatamente o que Deuteronômios 4 Deus havia dado a Moisés. Ora tu, agora Deus falando em relação a Israel, ora tu te prostituístes com muitos amantes. A situação de Israel estava além da condição que Deus havia dado, ou da determinação que Deus havia dado à nação de Israel. Porque lá a mulher era repudiada, casava com outro, era repudiada, não poderia voltar com o primeiro. A situação de Israel era diferente. Porque, ora, tu te prostituíste com muitos amantes. A degradação moral e espiritual estava muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Aí o Senhor termina essa frase dizendo assim: mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Mesmo diante desta situação, mesmo diante de você, Deus dizendo para Israel, você ter quebrado a lei que eu determinei, eu estou disposto a recuar, a voltar atrás naquilo que eu determinei e abrir uma oportunidade para você, independente da sua situação, independente do que fez, independente do que viveu, independente de tudo que você se maculou e se abominou diante de mim, eu ainda digo, torna para mim, diz o Senhor. Eu diante disso, irmãos, eu fico pasmo, parado, sem entender a dimensão e a proporção desta graça de Deus. Israel desprezou o Senhor. Israel vivia pelos montes, pelos outeiros, pelos montes pequenos, se dobrando diante de deuses. E geralmente nos outeiros, o Deus que era ali reverenciado, idolatrado, era Baal, Deus dos filisteus. O qual no passado havia roubado a arca de Deus, levado a presença, o símbolo da presença de Deus, à Filistia. E a arca ficou fora de Jerusalém por muitos anos. Até que Davi traz de volta essa arca. O Salmo 95 fala do cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Por quê? Porque a presença do Senhor retorna para o meio do povo de Deus. E o povo sofreu com a ausência do símbolo da presença de Deus. Esse símbolo que era levado em todas e qualquer situações. A nação ia para a guerra. A partir do momento que a arca chegava no meio do campo de batalha, os inimigos tremiam. Porque eles sabiam que fazia a diferença. A presença de Deus fazia a diferença. Agora esse Deus determinado, esse Deus Senhor do céu e da terra, Ele traz uma determinação, Ele traz uma lei, e Ele diz que se descumprisse essa lei, toda a terra seria contaminada. E Ele, diante dessa situação, Ele abre uma porta de esperança, uma porta de oportunidade para a sua nação. E Ele diz, ainda que vocês fizeram tudo isso, torna para mim, diz o Senhor. Isso me abre uma expectativa muito grande. Isso me abre uma esperança muito grande. Porque na verdade, nós não estamos fora dessa história. Nós não estamos fora dessa condição. Nós não estamos fora dessa situação. Nós vivenciamos, muitas vezes olhamos para Israel, criticamos Israel, olhamos para o contexto bíblico e vemos a atitude e a forma que Israel tratava com Deus, na dureza do seu coração, na perversidade do seu coração, e muitas vezes nós criticamos Israel e nós estamos caminhando pelo mesmo caminho, pela mesma situação. Caímos, tropeçamos, levantamos aqui, caímos ali, envergonhamos o nome do Senhor, entristecemos o Espírito Santo, mas o Senhor olha para mim, e Ele diz, Cláudia, mesmo assim, torna para mim.
Volte para mim. E eu não vejo como tratar isso, irmãos, como não sendo uma graça divina, em favor daqueles a quem o Senhor ama. E muitas vezes nem o Senhor é amado por eles. Porque o Senhor não fica cobrando o nosso amor para com Ele, mas Ele cobra a nossa sujeição a Ele, o nosso respeito, o nosso temor a Ele. E quando nós aprendemos a viver no temor do Senhor e nos sujeitamos ao Senhor, aí sim nós aprendemos a amar, né? Esses dias eu ouvi o Cláudio Duarte falando, eu não gosto de citar muito, porque às vezes parece que a gente começa a massificar as coisas. Ele falou assim, ele estava falando a respeito dessa geração que vem vindo. E o pai pega o filhinho e fala, filhinho, você me ama, você me ama. E ele quer cobrar do filho uma palavra de amor. Para com isso, meu irmão. No meu tempo não era filhinho, você me ama. Você me respeita, rapaz. Você me respeita. O que o pai cobrava do filho era respeito. E o amor do pai para com o filho fazia com que o amor do filho surgisse para o pai, mas começava pelo respeito. E hoje as pessoas querem plantar amor no coração das pessoas. Nós vemos aqui que o amor da noiva para com o noivo é a sujeição, é a submissão, é o temor ao Senhor, que Salomão diz que é o princípio da sabedoria. E uma das condições de sabedoria na vida da pessoa, nessa vivência de relacionamento com Deus, brota, talvez de uma terra seca, sem fruto, brota um amor. Como amar se não houver relacionamento? Não adianta, eu não consigo plantar amor no coração de ninguém. Eu tenho que me relacionar com essa pessoa, eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que vivenciar esta pessoa, com essa pessoa. Então nós não podemos deixar de olhar para tudo isso e não deixar de atribuir isso como uma graça divina para nós, para a nação de Israel e agora consequentemente para nós também. E graça, irmãos, eu volto a repetir, é favor e merecido. Não imagine alguém aqui que mereça alguma coisa de Deus. Nós não merecemos nada. Na verdade, o que nós merecemos de Deus é o inferno, é a destruição eterna. Mas a palavra de Deus que pela misericórdia de Deus, Deus não nos dá o que merecemos. E pela graça dele, ele nos dá aquilo exatamente que nós não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes a igreja hoje, do modo de dizer geral hoje, tem caminhado por um caminho equivocado. Eu mereço, eu preciso, eu tenho, eu quero, é propósito de Deus, é promessa de Deus, eu tenho que alcançar isso, eu preciso alcançar isso. Nós não precisamos alcançar nada. Tudo que nós alcançamos em Deus é graça de Deus para nós. É favor imerecido. Se Ele nos der, amém. Se Ele nos der, glória a Deus. E vamos caminhando desta forma. Jesus, certa vez, alguém questionou, dos soldados questionaram para Jesus, e nós, o que devemos fazer? Se contente com o saldo de vocês. Se contente com o salário de vocês. Se contente, se alegre com aquilo que Deus tem feito e dado para você. Porque é graça de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Quando Israel se dobrava diante de Baal, diz assim a palavra, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo, Deus falando para Israel, ainda que há muito eu quebrava o teu jugo, quebrava a tua prisão, e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, olha que coisa, que arrogância, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, tu deitavas e te prostituía. Deus agindo em favor de Israel, quebrando o jugo de Israel, quebrando toda a situação que Israel vivenciava de prisão. Israel dizendo, não quero te servir. Eu quero servir a idolatria. Eu quero servir aquilo que os povos estão servindo. Israel olhava para o lado de fora e via nações prósperas.
E eles desejavam aquilo. E eles ficavam observando qual era o Deus deles. Eles eram tentados a pensar que aquele Deus é que estava realmente abençoando. Eles olhavam para os povos que subjugavam, que os escravizavam. Os midianitas foram uns, os filisteus foram outros, e os assírios, os babilônios, quantos se levantaram? Mas eles não entendiam o porquê disso. Eles viam a prosperidade daquelas nações. Eles achavam, entendiam que era o Deus deles que estava dando aquilo. Eles não entendiam que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse para que eles fossem tratados e voltassem para o Senhor. E depois Deus quebrava o jugo, Deus quebrava as ataduras. E eles continuavam com o coração endurecido. Mas Deus continuava com a mão estendida. Mesmo que Israel foi quebrado, destituído, ficou uma remanescente. E esse remanescente Deus trabalhou. A história se repetiu. Ela voltou no mesmo processo. Então essa ação divina em favor do seu povo é algo que o povo de Israel ignorava. E muitas vezes nós temos ignorado isso. Nós temos deixado passar. E essa graça, irmãos, ela é somente por Deus. Só Deus tem isso. Só Deus faz isto. Eu quero chamar a tua atenção para um versículo lá em Neemias, capítulo 9, versículo 28. Quando você sabe que Neemias foi o restaurador dos muros de Jerusalém. Esdras veio, começou a restaurar o povo, o templo, trazer de volta a lei. Neemias foi o restaurador da cidade, dos muros, reedificar os muros. E Neemias, quando chegou em Jerusalém, Jerusalém estava destruída. Neemias chorou ali, de ver as cinzas, o pó, os escombros. E Neemias capítulo 9, versículo 28. Quando Neemias juntou o povo, levou o povo a orar, jejuar e se arrepender dos seus pecados. Versículo 28 a 31 diz assim: porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Isto é, na aflição o povo se arrependia, vinha o descanso, o povo fazia o que era mal diante do Senhor. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos. Eles estavam vivenciando um retorno dessa situação, para que dominasse sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus. E segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhastes contra ele para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos cumprimentos dos quais o homem viverá. Olha o que diz aqui: mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Da onde vem a vida ao homem? Em cumprir as leis do Senhor. Obediência é a palavra-chave do relacionamento de vida com Deus. Seguindo aqui. Obstinadamente deram de ombros. Sabe o que é dar de ombros? É aqueles mal educados, você fala com ele e faz assim, ó. Estou nem aí. Né? Deram de ombros e endureceram a cerviz, isto é, não dobraram mais o pescoço diante do Senhor, queixo para cima, nariz empinado. E não quiseram ouvir, no entanto, os aturastes. Olha lá. No entanto, os aturaste, Deus aturando, por muitos anos, e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus, clemente.
e misericordioso. Você tem alguém ao teu favor que não seja Deus que haja assim? Pisa no calo de alguém para você ver o que acontece. Deixa de tratar bem alguém para ver o que acontece. Mas a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a todos os dias na nossa vida. Não existe ninguém a teu favor, amado. Ninguém que possa agir desta forma e suportar as minhas atitudes abomináveis. Quando a minha mente viaja, quando os meus olhos seguem a mente, quando os meus ouvidos estão distantes do Senhor para ouvir coisas que agradam ao meu coração, à minha carne, mas o Senhor diz: torna para mim, diz o Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus clemente. Para Ele não existe tempo. Se Ele teve que preservar Israel durante 70 anos no cativeiro, para Ele isso não foi nada, para Israel sim. Muitos foram para lá e não retornaram nunca mais. Muitos nasceram na Babilônia e só sabiam de Jerusalém como história. Mas com o tempo Ele trata. Pela sua clemência e pela sua misericórdia. Somente Deus tem essa graça para conosco. Somente Deus oferece essa graça para conosco. Jeremias estava vivenciando isso. Neemias estava vivenciando isso. Ele chega ali, ele vê aquela situação. E ele começa a ver o milagre de Deus na restauração dos muros, quando a cidade é cercada, a cidade é alfinetada, e as pessoas querem tirar ele daquela obra, e ele chega a dizer: eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra, meu coração está empenhado naquilo que o meu Deus clemente e misericordioso me trouxe até aqui, para fazer uma obra, e nada vai me tirar deste caminho. E quando ele consegue concluir, ele vê a mão de Deus. A ação desse Deus, de amor, de graça e misericórdia. Somente Deus oferece essa graça para nós. Não pensa que fulano é bonzinho, ciclano é bonzinho, não. As pessoas são boas. Aquelas que têm o Espírito Santo, elas são transformadas, não são boas, são transformadas. Eu ouvi, um tempo atrás, alguém falou algo muito forte, que lá bateu no meu coração. Eu falei: meu Deus, eu sou desse jeito. Ele falou assim: sabe qual é a tua diferença entre o adúltero, o homicida, o prostituto, o ladrão, o fornicário? Eu já comecei a olhar para dentro de mim, já comecei a achar muita diferença. Muitas coisas. Ele falou assim: não, é só o Espírito Santo que habita em você que faz você diferente. Se tirar ele, você é igualzinho àqueles. Nós temos a mesma constituição. Somos tomados pelo mesmo mal que nos cerca dia e noite, conforme Pedro diz. Mas nós precisamos ter a sobriedade de nos encher desta graça, deste Espírito de Deus na nossa vida, a cada momento, a cada segundo do nosso viver. Essa graça, ela é de Deus para todos, sem distinção alguma. Muitas vezes nós olhamos e achamos que muitas pessoas são mais agraciadas. Alguém disse para mim: pastor, ora para mim, porque Deus não ouve a minha oração. Ele ouve a tua. Ai, nem a minha. Às vezes a gente pede, né? O apóstolo diz assim, que nós nem sabemos orar. A gente acha que sabe tanta coisa, eles nem sabemos orar. E se ele diz, quem sou eu para contrariar? Porque nós não sabemos como pedir a Deus, mas Deus nos dá um recurso, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não há distinção para nós, em nós, diante de Deus, irmãos.
Não existe aqui, o pastor Cláudio não é melhor que ninguém, aqui ninguém é melhor que o pastor Cláudio, nós somos, perante o Senhor, nós somos iguais. A diferença é a nossa disposição a entregar ao Senhor, para que o Senhor possa manifestar a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Conforme nós vamos nos entregando, Deus vai nos enchendo. Uma vez eu disse, se você der uma xícara de café para Deus encher do Espírito Santo, como tua vida, Ele vai encher aquela xícara de café. Se você der um tonel de 200 litros, Ele vai encher esses 200 litros. Se você der uma pipa de 15 mil litros, Ele vai encher essa pipa de 15 mil litros. É a tua disposição que faz, o Senhor que faz a diferença na nossa vida, mas Deus não faz acepção de pessoas. Em Lucas capítulo 17, versículo 15 e 16, uma passagem da cura dos 10 leprosos, diz assim, prostrou-se, e um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era, quem que era este? Samaritano. Um povo excluído dos judeus, discriminado pelos judeus. 9 judeus, o que nos dá a entender, o texto não diz, mas que 9 judeus, 10 pessoas foram curadas, provavelmente 9 não eram samaritanos. E somente o samaritano volta para agradecer. O que eu quero dizer é que o samaritano alcançou a graça de Deus, a ação de Cristo na vida dele, ainda quando o Evangelho, através de Jesus e dos discípulos, era pregado apenas para a casa de Israel. Essa graça é para todos. Você não está excluído desta graça. E nós precisamos aprender a desfrutar desta graça de Deus. E essa graça de Deus é para conceder algo para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas, hoje se propaga muito que essa graça de Deus é para deixar eu rico, para eu ganhar dinheiro. E aí eu começo a montar estratégias na igreja, como pastor, para que eu possa me beneficiar dos dízimos dos irmãos. Olha, né? Quando o dízimo não é do pastor, é do Senhor. E ai daquele que mete a mão nele. Ai daquele. Eu não queria estar nem um segundo no coro dele. A graça de Deus é para algo. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus 20, 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Esta é a parábola dos trabalhadores, do Senhor que contratou trabalhadores para trabalhar na vinha. Se você ler o contexto aí, você vai entender essa palavra. O texto diz que, Jesus conta essa parábola, que um homem saiu a assalariar funcionários, e um assalariou, vou falar no linguajar nosso para você entender. Pela manhã, logo de manhãzinha, 6 horas da manhã, saiu na praça, pegou e falou, vamos lá, eu vou pagar um denário para você. Quando foi 10 horas, 11 horas, meio-dia, ele saiu novamente, que precisava mais gente, vamos lá, eu vou pagar o que te for, o que couber para você, pelo tempo de serviço, que já não era o dia todo. Depois, na 3ª hora, sai novamente, assalaria funcionário. Na 10ª hora, isto é, se fecharia o comércio às 6, às 5 horas da tarde, ainda saiu e levou alguns ainda para trabalhar. E quando foi acertar contas, ele começou por esses últimos que chegaram. E ele pagou um denário para eles, que trabalharam 1 hora. Pagou um denário para os que trabalharam 3, pagou um denário para os que trabalharam 12, pagou um denário que ele tinha prometido para que aguentaram o dia todo. Aqueles que aguentaram o dia todo ficaram bravos. Ele falou, mas eu não combinei com vocês isso? Ou é mal diante dos olhos de vocês dar o que eu tenho a quem eu quero? Essa graça de Deus é para o alcance daqueles que muitas vezes, conforme nós dissemos, imerecidamente recebem. Diante dos olhos humanos, eles não merecem. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer assim, fulano fez isso, faz uma lista. Agora está lá na igreja dando uma de santinho. Já viu isso? Já ouviu alguém dizer uma coisa dessa? Fala muito isso.
Problema dele, se Deus quer me dar, não importa quem eu fui, importa o que eu sou em Cristo. O que eu tenho para receber desta graça maravilhosa. Não importa o que fizeram comigo, não importa o que eu escrevi de errado na minha história, o sangue de Jesus apaga tudo isso e me purifica de todo o pecado. Essa graça de Deus é para salvar a minha vida, é para dar o tesouro que eu não mereço. Nem que seja na 1/10 hora, como aquele ladrão lá na cruz do Calvário, quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não importa. Não importa. O que eu preciso é não deixar para a 1/10 hora, que muitas vezes a 1/10 hora pode acontecer antes dela. Eu preciso estar preparado hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. É o tempo, é hoje. Mas o que eu quero dizer é que não importa o que ficou para trás. Não importa o que ficou para trás. A graça divina nos preparou um caminho para chegarmos até a salvação. Foi um projeto de Deus, irmãos. Não foi algo assim que aconteceu, eu resolvi fazer isso, Deus foi lá e fez. Não, foi um projeto de Deus. Gálatas capítulo, eu já estou terminando, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 21 e 22. Gálatas capítulo 3, 24 a 26. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que Paulo está falando aqui? Que a lei nos serviu de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, não permaneceremos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé. Foi um projeto de Deus isso. Deus enviou a lei para quê? Para trazer à tona o nosso erro, a nossa falha. O que a lei fez? A lei nos acusou o ser humano do seu pecado. As pessoas poderiam até matar, não haveria uma acusação sobre ele, mas a partir do momento que Deus disse: não matarás, agora sim, agora existe uma lei. Então a lei, ela me conduziu a uma condição de miséria. E nessa condição de miséria, Deus envia uma solução. É como que alguém vai ao médico e o médico faz o exame e dá um diagnóstico. Olha, você está com isso é muito grave. Mas nós vamos ter que fazer isso. Você vai ter que tomar isso. Você vai ter que agir assim. Deus veio e fez salientar em nós a nossa falha, o nosso erro. Trazendo a lei, que aqui o apóstolo diz como um aio, como um tutor. Como aquele que ele cuida de uma criança no lugar de um pai. E conduz aquela criança pelo caminho. A lei nos levou para onde? Para os pés da cruz, para os pés de Jesus. Porque é nele que nós temos a nossa salvação. E ela continua nos conduzindo desta forma. E ela ainda continua nos levando aos pés de Jesus. Mas é lá em Jesus que eu preciso crer. Que a minha fé precisa entrar em evidência, para que esta fé não seja algo apenas mental, informativo, mas que essa fé venha se tornar como um turbilhão dentro de mim, me leva a atitudes, a ações realmente de crença. É diferente ter fé do acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Esse acreditar é a pessoa que vai no médico e tem um diagnóstico do médico e acredita no médico, no que o médico diz, mas não faz nada para resolver o problema. Ele acreditou, mas não se posicionou.
A fé me leva mais à frente, ela me leva a uma condição de entrega, de renúncia da minha vida e me colocar à disposição de Deus, já que eu não posso fazer nada por mim, Deus pode fazer por mim, então eu vou entregar totalmente a Ele, e essa entrega que vai gerar realmente uma transformação na minha vida, e a minha permanência no Senhor, a minha condição de viver dentro daquilo que Deus determina, é que vai preservar a minha vida em Deus, conforme Jeremias 2:20 diz. É ela que me dá a vida. Jeremias não, Neemias. Neemias 9:28, 29. Eu preciso crer nessa graça. Eu preciso crer nessa graça. Crer como? Crer que eu não mereço. Eu não mereço. Nós temos duas linhas para caminhar nessa questão de fé. E muitas vezes gera uma grande confusão nisso. A palavra de Deus ela é bem clara e ela mostra que sem Cristo o homem está condenado, perdido. O homem não é nada. E a Bíblia não cansa de mostrar para nós que o ser humano, ele não serve como trapo de imundícia. Nem para isso serve. Mas por outro lado, a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que em Cristo nós somos filhos. Que em Cristo nós somos herdeiros da graça. Que nós receberemos a coroa da vida. Que nós seremos coroados com o Senhor. Que nós reinaremos com Cristo no milênio. Então são duas linhas totalmente opostas, que se revelam a nós quem realmente nós somos e quem realmente nós seremos, só que a partir de uma condição, de um posicionamento, de uma determinação. Nós vamos crer nessa graça. Eu preciso crer e entender que eu não mereço nada. E eu preciso da graça de Deus. Mas eu preciso entender também que pela graça de Deus, alcançado e transformado pela essa graça, eu sou filho de Deus, e no Senhor eu posso todas as coisas, até morrer pelo nome de Jesus. Amém? Até morrer pelo nome de Jesus. Esse é o auge da nossa vida. E mesmo assim, se não fosse Jesus, a nossa morte, até pelo nome dele, não valeria nada. Então eu preciso crer nessa graça. Colossenses, o último versículo, capítulo 1. Os últimos versículos. Colossenses 1, 21, 23. Paulo fala exatamente isso lá nesse texto que nós vamos ler. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23 diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras, olha o que ele diz, vossas obras malignas. Ele não tem o capricho e nem um pouquinho de ética em dizer as vossas obras carnais. Mas já fala de uma influência lá de fora, na nossa carne, fala maligna. Você sabe de onde procede as obras malignas? Malignas referente ao mal. E quem é o progenitor do mal? Da onde provém o mal? Você sabe? Ou não quer dizer? Do diabo. Jesus certa vez chegou e confrontou os fariseus, os sacerdotes, e falou assim: o diabo é vosso pai, que vocês mentem, e ele mente desde o princípio. Obras malignas. A mentira, aproveitando o gancho de Jesus aí, é uma obra maligna, que procede do diabo. Mas o que o texto diz é o seguinte, que em outro tempo vocês eram assim, inimigos no entendimento, isto é, não conseguiam entender por causa das obras malignas. Jesus disse bem claramente: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que as luzes, porque as suas obras eram más.
malignas, procedente de Satanás. Agora, porém, versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Interessante que nesses 3 versículos aqui, ele mostra uma condição do passado, uma condição do presente e uma condição daqui para frente de permanência nisso. Ele fala o versículo 21 daquilo que agia em nós. Eu vou usar esse termo nós aqui. Agia em nós porque vivíamos nas obras más e isso fechava a nossa mente e o nosso entendimento para entender os planos de Deus, né? Mas o Senhor nos reconciliou. Torna para mim, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Um dia ouvimos isto. Um dia você ouviu. Você viu a situação que estava e Deus olhou para a tua vida, para a minha vida, e viu a decadência nossa, sem possibilidade alguma de uma restauração. E Deus olhou para mim, olhou para cada um de nós e disse, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. E nós ouvimos esta voz, nós demos ouvido a essa voz, amém? Você deu ouvido a essa voz, e você foi para o Senhor, você se reconciliou no corpo da sua carne, Deus transformou o corpo, a alma e o espírito, e vem renovando isso, através do poder da palavra de Deus na tua vida, e vem te restaurando, vem te fortalecendo, e você se tornou alguém santo, e se você fala, mas eu não sou, então profetizo sobre a tua vida, você se tornou alguém santo, inculpável, irrepreensível, onde não há culpa na sua vida, você é uma nova criatura em Cristo, lavado e redimido pelo sangue do Senhor. E agora Paulo diz assim, então permaneça na fé, alicerçado e firme, não deixando de afastar da esperança do Evangelho. Não deixe o Evangelho de Jesus por nada, não troque o Evangelho de Jesus por nada, não seja por situação, não seja por dinheiro, não seja por fama, não seja por carnalidade, não troque o Evangelho de Jesus por nada. Não deixa se iludir por fábulas humanas que coçam nos ouvidos das pessoas hoje, tentando buscar alguma coisa além do Evangelho. O Evangelho é um ponto final naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz na vida do ser humano. O Evangelho de Jesus Cristo, ponto final. É isso que nós temos que observar, viver a cada dia e a cada momento da nossa vida, porque isso nos levará a tornar-nos santos e irrepreensíveis diante de Deus, isto é, diante do Senhor, quando o Senhor nos chamar, quando Cristo, sua trombeta, foi esse cantor? Quando você fizer a chamada, né? Muitas vezes nós estamos aguardando uma chamada universal da igreja de Cristo, mas muitas vezes não acontece assim. Muitas vezes eu posso acontecer para mim primeiro, depois para você, ou eu preferia para você primeiro, depois para mim. Mas nós vamos apresentar diante do Senhor. Você já pensou como você gostaria, no dia da sua chamada, o que você estivesse fazendo, o que estivesse acontecendo? Você já pensou nisso? A minha mãe falava assim, eu queria morrer como um tio meu. Ele morreu dormindo. E eu vejo assim que Deus deu um privilégio maior para ela, que ela morreu de madrugada. Mas ela pressentiu isso. Ela era bem vaidosa. Ela era vaidosinha, né? Ela não saía sem passar um negocinho assim, uma pastinha no rosto assim, né? Ela vivia com uns creminhos lá, umas coisinhas. Ela tinha um cabelão grande, ela penteava aquele cabelo, amarrava. O dia que ela faleceu, ela levantou de madrugada e foi para o banheiro. Não deu tempo de trocar a roupa. Morreu de camisola. Mas ela estava com o cabelinho arrumado, com o pozinho passado no rosto. E eu imagino que foi o jeito que ela gostaria de se apresentar diante do Senhor, né? Uma coisa legal que às vezes eu vejo acontecer na internet, pastor morrer pregando aqui, puf, né? Interessante que a igreja pega fogo, né? Não sei se é porque ficou livre dele. A igreja entra num louvor, numa glorificação, né?
Eu não sei como você pensou, né, mas pensa isso. Não é? Isso aí não vai adiantar e nem atrasar o teu tempo, não. Tá? Mas Deus pode até ouvir. Né? Uma coisa que eu gostaria de não morrer doente na cama, mas morrer sadio. Né? Eu sei que vai ser felicidade para um, tristeza para os outros, mas, sei lá, bobagem minha, tá? Deleta isso aí, tá bom? Mas o Senhor vai nos chamar. Como vamos nos apresentar diante dEle? Eu estava ali sentado e quando Cristo a trombeta lá no céu mandar chamar, eu não sei se um dia Deus vai me dar a oportunidade de pregar uma palavra sobre isso aí, mas de repente fluiu algo no meu espírito e eu vi Estevão ajoelhado sendo apedrejado dizendo, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Na verdade essa passagem já começa com uma visualização da eternidade, fala, estou chegando Senhor, estou chegando. Abre as portas aí, estou chegando, né? E por outro lado, você vê muitas vezes pessoas agonizando. Né? Por que será? Né? Eu quero ver o céu aberto. Né? Uma fileira de anjos tocando aquelas trombetas de ouro, né? Dizendo assim, pronto aí que a Gilmar vem vindo. Opa, aqui o pastor vem chegando. Como que você tem se preparado para este tempo? Paulo diz aqui, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É graça de Deus, irmãos. Depois de tudo que fizemos, o Senhor dizer, vinde bendito de meu Pai. Bendito, abençoado, bem falado. Cara, o teu nome aqui no céu é faladíssimo. Lá no inferno muito mais, porque o inferno te abomina. O inferno inteirinho fala de você. Eu pergunto, você é conhecido no inferno? Precisa ser. Porque os ignorados no inferno são os que não fazem diferença em Deus aqui na terra. Aqueles que fazem diferença de Deus aqui na terra, o inferno vira um turbilhão. Né? Chega. A maior revelação dessa graça se deu em Cristo Jesus. Como que você consegue entender de Deus essa graça? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça, favor e merecido. Somente Deus tem, para todos Ele tem. Viva isso a cada dia da sua vida. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Paizinho, obrigado, Senhor. Senhor. Todas as palavras nossas seriam insignificantes para te honrar, te louvar e te agradecer por esta graça maravilhosa, graça de Jesus. É maior, ó Pai, do que tudo que podemos imaginar ou pensar, ó Pai. E nós queremos estar mergulhados nessa graça. Como o Senhor, agradecer ao Senhor por isso, apenas de uma forma, não temos outra, entregando totalmente a nossa vida ao Senhor, para viver nessa terra, no tempo que o Senhor nos der, de uma forma santa, irrepreensível, Pai, te honrando, te bendizendo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado com os meus irmãos aqui, ó Pai, juntos aqui neste momento tão gostoso do Senhor para nós. Senhor, obrigado, ó Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós pertencemos a Ti. E não queremos sair deste estado nunca, Senhor. Queremos permanecer no Senhor e na Tua presença, para que até o dia isso se eternize, Senhor amado. E faça de nós, ó Pai amado, viver de uma forma que já não venhamos mais ter como retroceder, ó Pai. Obrigado por esta manhã, te louvamos, te adoramos e nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor e nós vamos nos preparar para este momento de relembrarmos a ação graciosa de Deus ao nosso favor.
pastores. Isaías capítulo 53, versículo 2 em diante diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Eu quero convidar você que está conosco, membro desta igreja, ou talvez você seja membro de uma outra igreja evangélica, mas está em comunhão com Deus e com a tua igreja, a participar neste momento da ceia do Senhor. Jesus, ele toma o cálice, toma o pão, senta à mesa com os discípulos, ele serve os discípulos, ele fala a respeito do pão como o corpo dele, que foi dilacerado, que seria, no caso, dilacerado, pelo sangue dele que seria derramado por amor daqueles que realmente crescem.
Neste momento nós, ao tomarmos estes elementos que são físicos, o pão e o suco de uva, mas que a tua alma, o teu espírito esteja sendo inundado por Cristo, pelo seu corpo, pelo seu sangue, esse sangue que transforma, que regenera, que purifica, e que você possa viver isso a cada dia. Não é apenas um momento aqui no templo, não. Isso é algo diário. Ser santo e irrepreensível é a cada segundo da nossa vida. Mas que isso venha restaurar os teus ânimos e as tuas forças, os nossos ânimos e as nossas forças, para continuar avançando no Senhor. Pode. chagas purezas param mais sobre pecador, pois que mais alto que a neve o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alto que a neve, Senhor. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor,
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos colocar em pé. Quão espinhosa coroa que Jesus por nosso portou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Bem forte esse coro para nós encerrarmos. Alvo Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. é somente através do sangue de Jesus que nós podemos chegar na condição que Deus nos quer. Somente através dele. Vamos, neste momento, irmãos, neste intuito de santidade, de perseverança, de nos tornarmos irrepreensíveis para Deus. Vamos participar desses elementos, entendendo que Jesus se entregou naquela cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida agradável ao Senhor. Participemos então. Pai amado, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. És glorificado e exaltado, Senhor, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. E obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Mesmo, Senhor, errando mesmo, ó Pai, entrando em caminhos que não agradam o Teu coração, o Senhor nos chama. O Senhor nos diz, volta para mim. Pai, que amor é esse pelas nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos por isso, nós não somos merecedores, ó Pai. Isso nos constrange, ó Pai. Que esse constrangimento, Senhor, nos leve a cada dia mais nos prostrarmos diante de Ti, ó Pai. Nos prostrarmos, Senhor, diante da Tua presença. Reconhecer quem o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, continue trabalhando no meio do Teu povo. Continue, Senhor, operando, Senhor, maravilhas no meio do Teu povo, mas que acima de tudo, ó Pai, continue operando a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Alvo mais que a sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue
abençoe. Nós vamos estar indo para nossa aula de escola bíblica. Que o Senhor te deu um dia de bênção, de graça e uma vida de posicionamento diante do Senhor. Todas as classes vão estar funcionando, irmãos, tá? Inclusive de 4 a 8 anos.